classificação desse nosso compêndio de livros que é a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento contém 39 livros, classificados em lei, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, livros históricos, que traçam em especial a história do povo de Deus, a história de Israel. Evidentemente que, vez por outra, nós vamos ver história de outras nações antigas, no momento em que elas se relacionam com o povo de Israel, então evidentemente que elas entram na história bíblica, mas o foco é como que uma câmera acompanhando os atos da nação israelita. Quando elas se relacionam, como por exemplo, quando Elimeleque com sua esposa e os filhos, eles vão para Moabe, habitar em Moabe por um tempo, devido à fome que acontecia em Belém. Quando eles vão morar lá, parece que é como que a câmera acompanhando eles lá. E lá o escritor sagrado do livro de Ruth, ele registra que lá morreu Elimeleque, depois morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion, e depois Noemi retorna para Belém, trazendo consigo a sua nora Ruth. Então, o acompanhamento é exatamente da nação israelita e do povo de Israel. E os livros históricos, eles trazem exatamente esse registro aí dos eventos que envolvem a nação de Israel. Nós temos a terceira divisão, que são os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão, e há quem também inclua aqui o livro de Lamentações, mas são exatamente esses livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Um destaque para o livro de Jó, que parece-nos ser um livro histórico, mas ele tem uma pequena quantidade apenas de prosa. Em sua maioria, talvez 90%, 80% do livro de Jó é poético, por isso ser classificado com os livros poéticos. Nós temos, por último, a quarta classificação dos livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que incluem aí os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores. Então aqui nós temos os 39 livros do Antigo Testamento, classificados em lei, históricos, poéticos e proféticos. Quanto ao Novo Testamento, que tem 27 livros, nós temos aí uma divisão em 4, que são os evangelhos, que é a biografia de Jesus, vamos dizer assim. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, com 28 capítulos, que traça o início da história da igreja após a ascensão de Jesus, e termina o último capítulo com a prisão de Paulo em Roma, mas a gente percebe na leitura do livro de Atos ao final, que ele deixa a história em aberto. Daí nós temos a plena compreensão de que a história da igreja ainda está em pleno desenrolar. Estamos como que depois do capítulo 28 de Atos. Nós temos as epístolas, em sua maioria epístolas de Paulo, e nós temos a revelação, que é um livro, que é o livro de Apocalipse, que é o que significa, o próprio termo Apocalipse significa revelação. Esses livros, tanto os do Antigo quanto do Novo Testamento, eles podem também ser designados como livros autorizados, e chamamos também de canônicos.